Agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, boa tarde, boa noite também, até porque o Clique Jornal é reprisado sempre às 21 horas para dar mais visibilidade para você e para as pessoas que aqui participam do Clique Jornal. Programa de hoje muito especial porque o Brasil e São José dos Campos está nessa expectativa da greve dos petroleiros, depois da paralisação dos caminhoneiros que persistem depois de 10 dias. São José dos Campos e o Brasil acorda aí com a greve dos petroleiros aqui no Brasil. Agora, acontece o seguinte, os petroleiros tiveram aí uma liminar para que não fizesse greve, R$500 mil por dia se perdurasse, mas mesmo assim eles param com a liminar do Tribunal Superior do Trabalho, mas estão garantindo o abastecimento. O movimento é uma reação à política de preços da Petrobras, especialmente contra os valores cobrados com o gás de cozinha e nos combustíveis também. Um outro assunto muito importante é a saída do presidente da Petrobras, o Pedro Parente. Então, tudo isso nessa greve de hoje, mesmo com liminar, os petroleiros foram às ruas. Shirley Marciano, a nossa editora de argumentos. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao pessoal que hoje nos visita aqui, né, e traz informações pra gente. E, Paulinho, sempre ouvi falar que não é bom contratar parente, né? Então, por aí já começa o problema. Coisa de parente, ainda bem que não é cunhado, não é? Agora, o grande detalhe disso aí, que esse é o ministro do apagão, do IFHC, e agora volta com o apagão dos combustíveis, Shirley. Pois é, verdade, né? A pessoa que já não fez um bom governo, né? Deixou o país numa situação dessa. Aí coloca ele como presidente da Petrobras e por aí já começa o problema, né? Mas a gente vai falar sobre isso com uma pessoa que é de dentro da Petrobras, aqui em São José dos Campos. O nosso convidado de hoje é o Reinaldo Santana, ele é funcionário da refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos, é cipeiro pela terceira vez. Ele é um sindicalista, não é sindicalista, mas é ligado ao Conlutas. E ele tem ali o seu bate-papo com o dia a dia dos funcionários da Revap. E ele vai falar sobre o dia a dia, sobre a ocupação da Petrobras aqui em São José dos Campos por parte do Exército Brasileiro. Muita coisa vai acontecer, viu, Sheila? Só pela questão do sindicalista, aí eu não sei o termo, né? Mas tem muitos colegas nossos aqui que não estão no sindicato. A gente considera eles sindicalistas porque estão na luta no dia a dia. Exato. Então, eu poderia dizer, então, nesse caso, que o Reinaldo, ele não está no sindicato, mas ele é um sindicalista, porque ele é um cipeiro, está na luta e está aqui com a gente para esclarecer coisa que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Então é sobre isso, uma pessoa bem informada. Eu quero registrar também a presença da Mariana Ritz. Ela também cipeira na Petrobras, na refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos, está acompanhando aqui esse bate-papo para trazer argumentos e informações sobre a paralisação dos petroleiros. Isso aí, Paulinho. Vamos para frente? Vamos lá. Então, lembrando ao senhor e à senhora que o dia a dia do sindicalismo é debatido aqui na Rádio CT, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação do Clique Jornal. Vamos lá. Reinaldo Santana, cipeiro, funcionário da refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos, bem perto do microfone, até porque você, além de estar ao vivo pela Rádio CT, também está ao vivo na live, aqui para todo o Brasil, acompanhar esse bate-papo. Reinaldo Santana, cipeiro, funcionário da Revap há 7 anos. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Chile. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer poder estar trazendo algumas informações dessa importante luta que os petroleiros, tanto daqui da Revap, de São José dos Campos, quanto do conjunto do país, estão enfrentando nessa luta, que é uma luta que interessa com toda certeza a toda a população do Brasil, a toda a classe trabalhadora. Reinaldo, queremos saber mais de você, até pela sua desenvoltura. Você trabalha na Revap aqui em São José dos Campos há quanto tempo? Eu sou trabalhador da Revap aqui há 7 anos.
Estou entrando no meu 3º mandato como cipista, como cipeiro da Revap. Cipista ou cipeiro? Eu acho que pode ser tanto cipista quanto cipeiro. Eu acho que o fundamental, eu acho que vai dentro daquilo que a Shirley falou no começo. Eu sou também um ativista, eu estou ali para tentar contribuir com a luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, em defesa da segurança, da saúde no local do trabalho, mas também acho que envolvido nas questões mais gerais que interessam ao conjunto da categoria petroleira, ao conjunto dos trabalhadores. E eu acho que pela importância que tem a Petrobras para o país, eu acho que interessam para o conjunto do país também. Bom, a gente tem comentado que as lideranças sindicais têm rejuvenescido. A gente viu no Sindicato dos Metalúrgicos, tanto a disputa quanto agora na renovação da nova diretoria e outros sindicatos cada vez mais jovens participando da luta sindical. Eu vou te perguntar qual a sua idade. Eu já sou jovem há algum tempo. Há mais tempo que a gente. Eu já completei meus 40 anos, mas ainda me considero um jovem, ainda tenho bastante disposição para poder estar empreendendo as lutas, assim como os meus amigos, também conheço o presidente dos sindicatos metalúrgicos, esse sim bem mais jovem que eu, mas é uma pessoa bastante comprometida com a defesa dos interesses dos trabalhadores da nossa classe. A luta sindical tem renovado, mas então você está bastante tempo jovem, mas então entrou aos 33 na Petrobras, na Revap. Mas antes você estava onde? Eu já fiz algumas coisas da vida, já fui, inclusive, dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos daqui de São José. Mas então, chegamos no cerne, com qual idade? Fui aos 21 anos, eu fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos daqui de São José. Foi quando eu comecei um pouco a trajetória no movimento dos trabalhadores. Um pouco antes disso, já tinha participado também de algumas atividades envolvendo o movimento estudantil aqui na nossa região. O interesse do jovem pela luta sindical, você mostrou que há mais ou menos 20 anos você já está na luta e tem se rejuvenescido cada vez mais. A conscientização do jovem trabalhador tem chegado num ponto de reflexão nesse momento, cada vez mais jovens participando da luta, mas sem dispensar o ensinamento dos mais velhos, Reinaldo? Não, com toda certeza, mas eu acho que está muito relacionado, acho que com o momento político que a gente está vivendo no país e no mundo, né? Uhum. Eu acho que cada vez mais as pessoas não estão percebendo que dentro dessa sociedade que a gente vive, a gente tem muita saída se não for através das nossas lutas, da nossa organização cotidiana. Eu acho que isso tem trazido mais pessoas, tem despertado o interesse de mais trabalhadores jovens e alguns não tão jovens assim, para fomentar essas lutas, para poder dar sua parcela de contribuição para a organização dos trabalhadores, para a organização das nossas lutas, até porque acho que para a classe trabalhadora, em geral, não existe outra saída a não ser lutar. É só com luta que a gente consegue as nossas conquistas. E de encontro ao que você fala de cada vez mais também a participação das mulheres, como é o caso da Mariana Ritz, que também é cipeira dentro da refinaria Henrique Lage. Positivo. Tanto a Mariana como alguns outros companheiros entraram agora nesse mandato que a gente vai iniciar agora em junho, da CIPA da Revap, que eu acho que também tem contribuído bastante. Eu acho que a participação das mulheres é fundamental para que a gente consiga colocar algumas das questões, porque não só a luta dos trabalhadores em geral, mas também a luta contra o machismo, contra o racismo, contra todo tipo de opressão, uma coisa que eu acho que as mulheres conseguem também agregar nesse debate, que é fundamental também para a nossa emancipação, para a conquista dos nossos direitos, para a emancipação dos trabalhadores. Então, com a palavra as mulheres, né, Shirley? É isso aí, eu concordo, né, Paulinho? A gente tem que ser representada por nós mesmos, não é dizer que um homem vai representar. Eu acho que o homem, eles estão engajados com a gente, né, muitos dos homens, mas é fundamental que a mulher mesmo, ela vá lá, ela participe, ela tem o seu protagonismo, né? Olha, que bacana. Agora, a pergunta que não quer calar e que todo mundo quer saber, você trabalha na produção da gasolina dentro da refinaria. Por que de uma hora para outra o preço do combustível começou a subir aqui no Brasil?
Eu acho que esse é um debate muito importante. Já de algum tempo a gente vinha discutindo, mas eu acho que era um debate que acabava ficando mais no âmbito da própria categoria, que envolvia os próprios petroleiros, e eu acho que a greve dos caminhoneiros, que é o que a gente está assistindo hoje, colocou luz a esse debate e fez com que essa discussão que a gente já fazia internamente pudesse ser debatida pelo conjunto da sociedade, pelo conjunto do país. Hoje, a alta dos preços dos combustíveis que a gente está vendo, que está fazendo, inclusive, que a gente assista a retrocessos, né? A gente está vendo algumas pessoas tendo que voltar a cozinhar a lenha em casa, pelo preço que está chegando o gás de cozinha. Tudo isso está relacionado com o processo de privatização da Petrobras. É o que a gente está assistindo nos dias de hoje. Na verdade, já de algum tempo, mesmo nos governos anteriores, a gente está vendo cada vez mais o desmonte do parque de refino de petróleo no país e o aumento das importações. Isso está fazendo com que os combustíveis acabem ficando muito mais caros para o conjunto da população. Essa é uma política consciente, que vem sendo aplicada pela direção da empresa, porque a intenção é deixar cada vez mais atrativo para que seja vendido. Então, é atrativo para os investidores internacionais em prejuízo do conjunto da população e também dos petroleiros. É preciso o debate porque a população não tem consciência. É a mesma coisa de você ir pagar o IPTU do seu imóvel, chega lá e você vê que já foi vendido por uma terceira pessoa. Estão vendendo o patrimônio da nação brasileira, passando a indústria de refino, que nós somos autossuficientes, para o capital estrangeiro? É exatamente isso. Nos últimos dias, inclusive no último período, foi anunciado uma medida que muito, vamos dizer assim, que ilustra muito o que é essa política, né? Tanto as refinarias, hoje a Petrobras, que é uma empresa pública, uma empresa estatal, controla 99% do refino no país. E a Petrobras está simplesmente abrindo mão de parte importante desse parque de refino para tentar oferecer isso para a iniciativa privada. Então, 2 refinarias no nordeste do país, a refinaria Abreu e Lima, a RNEST, a RELAM na Bahia, e 2 refinarias no sul do país, a REPAR e a REFAP, estão sendo oferecidas, um projeto, é o que a empresa está tentando implementar, para o capital internacional, para o capital estrangeiro, para a iniciativa privada. Isso, com certeza, ninguém investe, né? A iniciativa privada não está para fomentar o bem comum, não está para trazer combustíveis para a população num preço justo. Ela está lá para poder obter lucro. E o fato da refinaria estar abrindo, o fato da Petrobras estar abrindo o seu parque de refino para a iniciativa privada, vai com certeza no sentido de aumentar ainda mais o valor do preço dos combustíveis para a população, para os trabalhadores em geral. Olha, a gente vê uma notícia que a Petrobras está apresentando a proposta para vender 60% das refinarias. Essas 4 vão 60%. Mas vende para o capital estrangeiro para ele vir refinar aqui no Brasil e nós temos, o Brasil tem pessoas suficientes para poder refinar o petróleo aqui mesmo. Na verdade, até para fazer uma correção, não é que ela está abrindo o mercado, na verdade ela está abrindo mão do patrimônio. A Petrobras e o povo brasileiro fez um investimento e construiu o parque de refino que está aí. O que a atual direção da Petrobras está tentando fazer, inclusive com o seu presidente, por isso que ele simboliza um pouco essa política de privatização que está sendo aplicada pela empresa, pegar as refinarias que o povo brasileiro investiu para construir e está oferecendo para a iniciativa privada. Então, ela está querendo transformar, criar uma empresa que vai explorar o refino no Nordeste, juntando essas 2 refinarias, e não apenas as refinarias, né? É um modelo de privatização que também vai incluir os terminais, toda a logística que também foi construída pelo povo brasileiro para oferecer para a iniciativa privada. E uma outra empresa no sul do país, ela quer vender uma participação importante
nessas refinarias, e isso com certeza vai trazer prejuízo. Me corrija se eu estiver errada, né? O objetivo de construir uma estatal de refino de petróleo é justamente que a gente tenha uma autossuficiência, que num período de guerra, por exemplo, nós tenhamos condições de nós mesmos produzir os combustíveis, etc., e outros derivados. E também oferecer um preço razoável para a população. Se não alcança esses dois objetivos, para que então a gente vai ter uma refinaria? Infelizmente, o que estão tentando fazer atualmente é fazer com que essas refinarias possam gerar lucro para as grandes empresas de petróleo internacional. Eles perderam o sentido de se ter uma petrolífera. E a gente, na verdade, já está sofrendo as consequências dessa política, né? O que a gente está assistindo agora inclusive, uma subutilização da capacidade de refino que a gente tem hoje no país. Tem até alguns dados interessantes. O Brasil hoje tem capacidade, com o parque de refino atual, inclusive era necessário um investimento maior nesse parque de refino, e era possível de se fazer isso, mas o Brasil tem uma capacidade de 2,2 bi de barris de petróleo de capacidade de processamento. Hoje a gente está processando cerca de 1,2. Quer dizer, a gente teria condição, se produzisse mais, inclusive, de baratear o preço dos combustíveis que estão chegando para o conjunto da população. Tem um dado que é interessante, que isso não é... A gente está consumindo mais combustíveis, né, no processo de crescimento que a gente teve nos últimos anos no país. Hoje, ao invés de estar produzindo aqui, a gente está importando derivados, principalmente dos Estados Unidos. Então a gente continua essa conversa depois do nosso bloco, interessantíssimo. Então, só para recapitular, para a gente passar desse bloco para o outro, são 4 refinarias, que foi anunciada agora no mês de abril. RLAN na Bahia, o nome? Isso, RLAN. RLAN na Bahia. Refinaria Landulfo Alves na Bahia. Landulfo Alves. RNEST em Pernambuco. Exatamente. A Repar no Paraná. Perfeito. E também Refap lá no Rio Grande do Sul. Elas correspondem ao quê? Quase 40% do refino, uns 37%. 37, 38%. Eu não vou falar exatamente os números aqui para não ter nenhuma imprecisão, mas o que a gente tem do mercado de refino, entende, do parque de refino no sul do país, é atendido por essas refinarias, pela Repar e pela Refap, e o que a gente tem no nordeste do país pela RLAN e pela RNEST. Quer dizer, é bastante significativo, porque não apenas as refinarias estão sendo oferecidas, isso é importante ressaltar, mas também todos os terminais e toda a logística que envolve o processo de produção em refino de petróleo. Está internacionalizando a indústria brasileira. A gente vai para um breve intervalo, não é, Chile, com o Reinaldo Santana, que é funcionário da Revap e cipeiro ligado ao Conlutas, podemos dizer assim. Registrar também a presença da Mariana Ritz, também cipeira, representante das mulheres? Não. É uma mulher cipeira na Henrique Lage, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe
olhos, sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, uma presença do Reinaldo Santana, ele que é cipeiro e funcionário da Revap aqui em São José dos Campos. O debate é sobre a paralisação dos petroleiros. Lembrando ao senhor e à senhora que mesmo com a liminar do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, estabelecendo uma multa diária de R$500 mil, os petroleiros cruzaram os braços em todo o Brasil para protestar contra a política de preços da Petrobras e também a ameaça de privatização da empresa, como nós citamos agora no bloco passado. O Reinaldo, ele está aqui para falar desse movimento contra a privatização da Petrobras aqui no Brasil e outras coisas mais, não é, Shirley? É verdade, Paulinho. A palavra é dele. Bom, então a conversa a gente começou por que subiu tanto e você explicou. Agora, R$500 mil por dia de multa, se vocês continuarem, mas mesmo assim os petroleiros estão paralisados, mas mantendo a produção nas refinarias, Reinaldo? Eu acho que, em primeiro lugar, a discussão com relação ao julgamento, eu acho que foi até uma decisão. Eu imagino que essa deve ser uma decisão, essa decisão deve ser revertida, inclusive, o jurídico dos sindicatos, da Federação Nacional dos Petroleiros, da qual o Sindicato dos Petroleiros daqui de São José é ligado, também está tentando fazer todo um movimento para poder reverter isso. Eu imagino que vai ser revertido. A alegação deles é que é uma pauta política ideológica. Eu acho que defender empregos, defender melhores condições de salário e, mais do que isso, defender que a população possa ter acesso a combustível, ao gás de cozinha a um preço justo, não tem nada de legal. E eu acho que esse é o cerne, é o principal objetivo dessa luta, é a defesa de uma Petrobras 100% estatal, porque essa é a única garantia que a gente tem de que a população possa ter acesso à gasolina, ao óleo diesel, aos produtos que dependem do transporte, né? A gente sabe que no Brasil, boa parte do transporte das mercadorias, da riqueza que é produzida, cerca de 60% do que é produzido de riqueza no Brasil depende do transporte de caminhões, né? Depende do óleo diesel. Então, baratear o custo do óleo diesel significa dar uma melhor condição de vida para o conjunto da população brasileira. Esse é o objetivo da luta dos petroleiros, fundamentalmente. Então, é bom que você tocou na questão do diesel. A gente estava comentando na hora do intervalo que em 2015 o diesel a importação de diesel dos Estados Unidos era de 41%, e em 2017 já ultrapassava 80%. Aí você comentou mais alguns dados, queria que você comentasse.
Não, eu acho que é bastante importante até a gente entender, né? Porque é parte do processo de privatização. O que a gente está assistindo nos últimos anos, e tem a ver com a falta de investimento no parque de refino do país, tem a ver com o processo de privatização que a gente tá assistindo, que cada vez mais a gente está sujeito à importação, principalmente de óleo diesel. Tem dados do próprio governo que demonstram isso. Só nos 4 primeiros meses desse ano, a importação de diesel, segundo dados do próprio governo, para ressaltar, chegou a 8,7 bilhões. 8,7 bilhões. Isso, para a gente poder ter um parâmetro de comparação com o mesmo período de 2016, é 235% maior. É uma demonstração de que essa falta de investimento e a política de preços que a Petrobras vem adotando está fazendo com que a gente tenha que importar cada vez mais combustíveis e ficar cada vez mais sujeito a qualquer tipo de variação internacional do mercado. Isso faz com que o combustível fique mais caro para o conjunto da população. Então, lutar para reverter essa política de preços e para fazer com que a gente, de fato, tenha uma empresa estatal que tenha essa preocupação de atender os interesses da população e não ao interesse dos seus investidores privados, eu acho que é fundamental e é o grande motivo da nossa greve. Não é por outro motivo que os petroleiros entraram numa grande greve nacional no dia de hoje, que está envolvendo praticamente todos os estados do país, onde a Petrobras tem um posto de trabalho, os petroleiros que lá estão engajados nessa luta. Vocês estão pedindo também a saída do presidente da Petrobras, Pedro Parente. Você acha que com a saída dele, essa política vai junto? Ou você acha que ainda é uma nova briga que vocês vão comprar aí? Esse é um debate bastante importante, porque eu acho que a saída do senhor Pedro Parente da presidência da Petrobras é necessário, porque eu acho que ele simboliza um pouco o que a gente assistiu do processo de privatização, o que a gente vem vendo nos últimos tempos do processo de privatização, o avanço desse processo. Mas tem que se dizer que a privatização da Petrobras não começou com o Temer e com o Parente. Mesmo no governo anterior, no governo Dilma, a gente assistiu o início desse processo. O senhor Bendini, né, Aldemir Bendini, que foi nomeado como presidente, que era presidente do Banco do Brasil, foi nomeado como presidente da Petrobras, foi quem inaugurou a política de desinvestimentos, que nada mais é do que a entrega de boa parte dos ativos que a Petrobras tinha para a iniciativa privada, para o capital estrangeiro. A boa política seria, no caso, na época do Gabrielli? Também temos dúvidas com relação a isso. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que mesmo na época do Gabrielli, do governo Lula, durante o governo do PT, a gente também assistiu o processo de privatização avançar, sobre outros moldes, de uma outra maneira, mas a gente não pode deixar de mencionar que foi durante o governo do PT que a gente assistiu o maior leilão da história desse país, que foi o leilão de Libra, com a descoberta do pré-sal. O campo de Libra que poderia ser utilizado pela Petrobras como uma reserva estratégica, inclusive para o conjunto do país, para poder trazer mais desenvolvimento para nós e tudo mais, foi leiloado. Agora, nesse caso, a gente vê que você citou aí que tem que baratear o preço do combustível. Agora, está retirando o COFINS e está retirando também o PIS. PIS-COFINS é do preço do combustível. Agora, COFINS é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Vai tirar isso. Se tirar o COFINS, como é que o cidadão vai poder ir no INSS se ele não tem mais o COFINS? Se tirar o PIS, que é o Programa de Integração Social, como é que ele vai receber o abono desemprego, não é? O salário de desemprego, seguro-desemprego, o abono, a participação dele quando ele sai de uma empresa? Se vai tirar esses dois impostos do preço do combustível. Não, é fato. A gente não acredita que a solução esteja na retirada. Simplesmente na retirada dos impostos, porque eu acho que é importante ressaltar também
que os impostos do Brasil são é um Robin Hood às avessas, né? A gente acaba tributando bastante o consumo, então, na maior parte das vezes, são os trabalhadores e a classe média que acaba custeando, pagando muito mais impostos do que quem de fato deveria estar pagando impostos nesse país, que são as grandes empresas, grandes fortunas. As grandes fortunas, coisa que a gente não tem no Brasil, né? Embora esteja previsto na Constituição ter um imposto sobre grandes fortunas, a gente nunca teve isso regulamentado. Então, a estrutura de impostos no Brasil é bastante injusta, inclusive com relação aos combustíveis, mas a gente não acredita que essa é a solução. Para ter combustível barato, de fato, para o conjunto da população, para ter combustível a um preço justo, a gente acha que fundamentalmente passa por discutir um projeto de Petrobras, diferente do que o que está sendo feito com a empresa nos dias de hoje. A gente acha que para poder ter uma garantia de que o combustível, de que o gás de cozinha, que é fundamental, acho que para o conjunto das famílias no Brasil, para o diesel, que é fundamental para a circulação de mercadorias, e para a gasolina, que é o que a gente usa no cotidiano, a gente precisa de uma empresa que esteja focada nisso, em oferecer isso como serviço para a população, e não que tenha como objetivo obter lucro com esse mercado. É o contrário da lógica que está sendo aplicada pela empresa. Por isso a gente acha que é fundamental a gente ter uma Petrobras 100% estatal e com uma gestão diferente do que a gente tem hoje, né? Com a participação efetiva dos trabalhadores, a gente tem certeza de que uma Petrobras 100% estatal sob controle dos trabalhadores é o que poderia garantir combustível a preço justo. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, Reinaldo, e a gente volta já com a pergunta que já quero antecipar. Os petroleiros estão pedindo nessa greve, como citou a Shirley aqui, o afastamento do presidente da Petrobras. Com esse afastamento, resolveria o problema? Mas para você falar daqui a pouco no próximo bloco, certo? Um breve intervalo e a gente volta já aqui com o Reinaldo Santana, no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária, como essa que você está acompanhando agora. Um breve intervalo e a gente volta já. Voltando, chega. Já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por tijolo, bicicleta, caiu o preço, doutor, só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco.
Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo. É a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez aqui de volta no Clique Jornal. Falar nisso, o Clique Jornal foi idealizado pelo SINDCT, é a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos. É uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. A proposta é divulgar essas notícias, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados, como é o caso aqui do Reinaldo Santana, trazendo essas informações. Por falar em informação, e antes de lançar novamente aquela pergunta da saída do presidente da Petrobras, tem uma notícia aqui, que a Justiça do Trabalho de São Paulo determinou a aplicação de multas de R$300 mil por dia aos sindicatos dos petroleiros, caso seja interrompido o fornecimento de combustível para a prestação de serviços essenciais na capital paulista. O Reinaldo está aqui e a gente está debatendo que a categoria iniciou na madrugada desta quarta-feira uma greve de 72 horas. Agora, como é que você se sente? 500 mil por dia de um juiz, 300 mil de um juiz de São Paulo? Qual é a sensação disso? A gente acaba tendo a sensação de que a justiça não é muito justa, mas eu acredito que com certeza essas situações possam ser revertidas, até pelo que eu já disse anteriormente, pela justiça das reivindicações dos petroleiros que estão sendo colocados. A gente está lutando para ter uma sociedade mais justa, a gente está lutando para que a população em geral possa ter acesso ao combustível num preço justo, que era a parte fundamental da reivindicação também dos caminhoneiros nesse país. E a gente sabe que para atingir esse objetivo, a bandeira de uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores, é fundamental. Então, é isso que nós queremos com essa greve, é colocar esse debate para a população, é fazer com que a estatização da Petrobras, de fato, né, que a Petrobras, enquanto empresa pública, possa estar cumprindo o seu papel social, possa estar cumprindo o papel de fornecer para a população um serviço, e não se ela ser colocada para o interesse de meia dúzia de investidores internacionais que só estão pensando em tirar lucro da população brasileira. Nós não queremos que a nossa riqueza vá parar no bolso de nenhuma grande empresa petrolífera estrangeira. A gente quer que a Petrobras sirva para fomentar o bem-estar social, para fomentar uma maior qualidade de vida para o conjunto da população brasileira. Reinaldo, a justiça dessas reivindicações, para nós, eu acho que é mais importante do que essas multas que o jurídico dos sindicatos está lutando para reverter, e tenho certeza que vai conseguir. Porque não vai ter 300 mil nem 500 mil para pagar mesmo, né? Com certeza. Então não adianta falar, vai ter 300 mil de multa por dia. O sindicato, se juntar, não vai ter esse dinheiro para pagar. E se pagar, vai dar um imbróglio na justiça. O que a justiça vai fazer com esse dinheiro? Eu acho que a justiça está mais preocupada em aplicar pesadas multas nas empresas envolvidas em corrupção, e aplicar pesadas multas em quem está dilapidando o patrimônio nacional, como a direção da empresa, não aos sindicatos que, na verdade, estão preocupados com essa luta em trazer o bem comum, em tentar fazer com que um dos debates fundamentais que apareceram nesses últimos tempos com a greve dos caminhoneiros, que é ter um preço justo dos combustíveis, que a população poder ter acesso
aos combustíveis, ao gás de cozinha num preço justo, de que isso possa ser implementado, e a gente tem certeza que essa situação das multas possa estar sendo revertido pelo jurídico do sindicato. No primeiro dia de pressão aí, né, vocês começaram a greve hoje, o Pedro Parente anunciou um aumento do combustível. É um negócio um pouco absurdo, assim, né? Exatamente. Pode parecer irônico até, e de certa forma é isso, parece uma demonstração de que a atual direção da empresa, de fato, não tem nenhum compromisso com a população. E eu acho que é mais um motivo que reforça a importância da greve dos petroleiros. Porque, ao mesmo tempo que o governo anunciou o acordo e estava tentando fazer o acordo para desmontar, ou com a intenção de desmontar a greve dos caminhoneiros, com uma redução de 46 centavos no preço do diesel durante esses 2 meses, eles anunciam agora um aumento de 17 centavos na gasolina, quer dizer, eles querem trazer a conta para a população pagar. A gente não acha que tem que ser assim. Se alguém tem que arcar com algum custo de um benefício que seja concedido para os caminhoneiros e para o conjunto da população, porque com certeza, se a gente baratear o custo de transporte no Brasil, toda a população vai ser beneficiada. Quem tem que arcar com isso é quem de fato está lucrando com a Petrobras, que são os investidores estrangeiros. Essa lógica tem que ser invertida. A Petrobras tem que ser uma empresa a serviço do povo brasileiro. E para ser uma empresa a serviço do povo brasileiro, a gente acha necessário que ela seja uma empresa estatal de fato. Hoje, a atual administração da empresa, que está representada pelo senhor Pedro Parente, não está cumprindo esse papel. Ele administra por mercado, ele é um sujeito do mercado e está fazendo com que a gente acabe sofrendo as consequências disso, da sanha de lucro dos grandes investidores internacionais. Parece que ele está muito comprometido com esse mercado mesmo, que ele falou que se o Temer pedisse para ele baixar o combustível, que ele pediria demissão. A gente não acha uma má ideia. Não, seria ótimo, porém, mas demonstra assim, que ele se comprometeu lá fora com alguma coisa, né? Eu acho que é uma demonstração inequívoca disso, de que o compromisso da atual administração com a empresa não é com a população brasileira, não é com a Petrobras. Senão, o que a gente estaria vendo, ao invés do aumento do preço da gasolina, tal qual está sendo anunciado agora, seria medidas no sentido de ampliar os investimentos do parque de refino do país, seria medidas no sentido de tentar ampliar, né, a capacidade ociosa que hoje a gente tem do refino. Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem uma capacidade de refino de 2,2 bilhões de barris. Hoje a gente está usando praticamente metade disso, 1,2 bi. Eu acho que a gente tem condição de fazer um investimento maior, fazer com que essa lógica que fez com que o Brasil dependesse cada vez mais de importação, né, que isso possa ser revertido. E a gente pode afirmar também que você manter um parque industrial desse subutilizado, ele acaba de uma certa maneira gerando prejuízo? Com toda certeza, com toda certeza. Um dos grandes custos, acho que para a empresa é a implantação desse parque de refino, né? Enquanto você não utiliza a total capacidade da refinaria, você está perdendo dinheiro. Você tem que manter ela lá, tem funcionário. Né? Você tem uma capacidade X, por exemplo, aqui na Revap a gente pode até trazer esses dados, cerca de 40 mil barris por dia. Se a gente não está processando tudo isso, hoje a gente estava com cerca de 27 mil na carga de petróleo, na carga fresca de petróleo processada, com certeza a gente está perdendo dinheiro. A gente não está produzindo tudo aquilo que poderia estar produzindo. Mas, Reinaldo, só de junho até dezembro do ano passado, a gasolina subiu 116 vezes, o combustível. Esse ano, parece que já acumulou 157 aumentos, teve aumentos diários, semanais e tal. O que é que acontece? Não tem uma comunicação, ou isso é exatamente para poder vender a Petrobras, desestabilizá-la no mercado, assim como está acontecendo com os Correios, que está sendo vendido também? A gente imagina que tem mesmo essa ligação, né? Essa política de reajuste diário dos preços, que é o que está sendo implementado, não tem
outra lógica que maximizar lucros, entende? Demonstra uma total falta de compromisso com o conjunto da população. Esses seguidos aumentos que a gente está vendo, a gente não consegue enxergar outra coisa que não tornar a Petrobras um negócio atrativo para quem quiser investir aqui e realizar seus lucros. A gente não consegue enxergar outra forma. E eu acho que é importante uma coisa que a gente tem que ressaltar e dar todo o apoio à luta heróica que os caminhoneiros empreenderam nesses últimos dias, porque eles trouxeram luz a esse debate. Era uma coisa que os petroleiros já discutiam há algum tempo, mas que o conjunto da população não sabia. Muita gente achava que talvez os preços fossem mais altos por conta da Petrobras ser uma empresa estatal. A gente escutava algumas coisas assim, enquanto a lógica é justamente o contrário. Enquanto empresa estatal, a Petrobras tem condição de garantir um combustível, um gás de cozinha, num preço mais acessível para a população. Agora, se você embutir a necessidade de realizar muito lucro para as empresas que forem investir aqui, a gente vai ter a situação contrária. E é o que a gente está assistindo hoje com essa política de preços aplicada atualmente, que coloca, inclusive, esses reajustes diários. A pergunta vai ficar para o último bloco. A saída do Pedro Parente resolve o problema? Responde no último bloco de hoje. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com a presença, é claro, do Reinaldo Santana. Ele é funcionário da Revap aqui em São José dos Campos e é cipeiro também e vem aqui exatamente para debater, jogar luz a essa situação da Petrobras. E a população brasileira está inerte, parece que tomou um boa noite Cinderela, não sabe, não tem força para fazer o dever de casa, que seria lutar. A gente fala já no último bloco com o Reinaldo Santana, aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos.
quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com um debate interessante, jogando luz a essa discussão da privatização da Petrobras com o Reinaldo Santana e também a participação aqui da Mariana Ritz, ela também é cipeira na refinaria Henrique Lage, aqui em São José dos Campos. Mas e essa agora? O gás de cozinha vai ficar ainda mais caro, porque além da greve dos caminhoneiros, a greve nas refinarias, isso pode afetar diretamente o preço do botijão de gás. Olha, mas são valores abusivos que estão cobrando nas distribuidoras. O consumidor pode e deve até denunciar. Vamos trazer, antes da fala com o Reinaldo, o Henrique Carmo para trazer essa informação sobre o preço abusivo do botijão de gás nas refinarias. Henrique Carmo, vamos lá, direto no assunto, Henrique. O gás de cozinha vai ficar ainda mais caro. A informação é da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP. De acordo com Alexandre Borjaine, presidente da associação, a greve das refinarias, planejada ainda para esta semana, deve afetar o preço do gás. Nós estamos sujeitos a um aumento de gás e estamos sujeitos a um agravamento no desabastecimento em função da greve das refinarias. Caso os caminhoneiros autônomos parem a greve, as refinarias estão entrando em greve agora. A previsão é de greve geral nas refinarias do Brasil todo. Se nós sairmos desse sufoco, a hora que você pensar em respirar, você sentir um envolto. E aí vai ser pior, porque além disso, vai entrar o gás natural também junto. Então aquele que se acha beneficiado com gás natural também vai entrar no mesmo funil que nós estamos aqui dentro. Alexandre Borjaine alerta para o preço do gás em tempos de greve. A ideia é ficar ligado nos preços abusivos. Nós temos o gás mais caro no Brasil, comercializado ali no Mato Grosso, a R$120. Qualquer valor acima disso é abusivo. Pode até oscilar R$10, R$15, porque o cara muitas vezes consegue comprar de um outro, atravessando, né? Um colega revendendo para o outro, mas eu acho que há limite para tudo. Eu ouvi falar de gás a R$250, isso aí é um caso realmente para o Ministério Público. O consumidor que flagrar abuso de preços no gás de cozinha deve acionar o PROCON de sua região. No Distrito Federal, por exemplo, um posto que vendia botijões de gás de 13 quilos a R$200 foi multado pelo PROCON. A multa ultrapassou os R$290 mil. De Brasília, Henrique Carmo. Muito bem, Henrique, tá aí. Ô, Reinaldo, e, né, com as paralisações dá um descontrole geral de preços também. Fato, a gente acaba assistindo muita gente oportunista nessas situações, mas é importante dizer que, na verdade, as paralisações vão no sentido contrário. Eu acho que se essas greves, essas lutas que estão sendo empreendidas agora, forem vitoriosas e atingirem seus objetivos, eu acho que a gente pode ter um barateamento no preço dos combustíveis. Eu acho que é essa a intenção. A tendência, se avança o processo de privatização, tal como está sendo proposto, é que os preços vão ficar ainda mais caros. A gente vai estar ainda mais sujeito a qualquer flutuação do preço dos derivados no mercado internacional. A gente vai ficar ainda mais sujeito às investidas e à sanha de lucro das empresas estrangeiras. Nós já tivemos uma campanha nacional quando até o Monteiro Lobato participou, o petróleo é nosso, não é, Chile? E agora a Petrobras é nossa, tem que abrir essa campanha. Eu acho que a gente precisa, de fato, reeditar essa campanha. Eu acho que agora a defesa de uma Petrobras 100% estatal é fundamental. A gente, com a descoberta do pré-sal, inclusive, poderia dar um grande salto nisso, se inclusive a gente tiver
um investimento no parque de refino, que é o que a gente defende também, que o parque de refino possa receber novos investimentos. A gente tem condição de oferecer uma condição muito melhor para a população e de contrapor o que a gente está assistindo atualmente com a política de privatização, que é o aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Reinaldo Santana, a pergunta que a gente vem passando de bloco em bloco fica aí, porque a paralisação, uma das reivindicações dos petroleiros, Brasil afora, inclusive aqui do estado de São Paulo, é a demissão do atual presidente da Petrobras. E a pergunta, com a saída, com a demissão do presidente da Petrobras, resolve-se a situação? O que vocês vislumbram a partir daí? A gente tem que colocar as coisas da forma como são. A demissão do Pedro Parente não resolve, mas é necessário. É um passo importantíssimo para garantir uma Petrobras 100% estatal. O Pedro Parente é um agente do mercado e opera para atender os interesses das grandes empresas estrangeiras, para tornar a Petrobras cada vez mais atrativa para o capital internacional. Então, ele vai contra atender os interesses da população. A gente acha que a demissão dele é necessária, mas não vai resolver. O que vai resolver, de fato, para a população, com relação ao preço dos combustíveis e para a própria situação dos petroleiros, de fato, se a gente tiver um grande processo de luta. A unificação, de fato, das lutas que a gente, inclusive, já está assistindo nos dias de hoje. Eu acho que esse processo de unidade dos caminhoneiros e dos petroleiros, no que tem de comum, porque a redução do preço dos combustíveis, que vai contra a privatização da Petrobras, que vai no sentido de ser contra a privatização da Petrobras, é uma reivindicação que nos unifica, mas também temos outras reivindicações que unificam com outros setores. A gente sabe que, inclusive, o setor de ciência e tecnologia do país está sendo desmontado por essa mesma lógica que está sendo aplicada, que é um setor que, inclusive, vem empreendendo lutas importantes. A gente sabe que os Correios também estão sendo severamente atacados, e junto com eles, metalúrgicos e o conjunto da classe trabalhadora. A Embraer, né? A própria Embraer, tem um processo de desnacionalização, a Eletrobras, que está ameaçada de privatização. Então, o que a gente precisa, e a verdadeira solução que a gente pode encontrar para esse país, é se a gente conseguir unificar todas essas categorias que estão em luta contra os processos de privatização e em defesa dos seus direitos. A gente precisa tentar unificar, inclusive com os trabalhadores da iniciativa privada, que estão lutando aí contra a reforma da Previdência, que é um projeto que, vez ou outra, acaba vindo à tona, e entender que não vai ser em outubro que a gente vai resolver essa situação. A gente vai não conseguir, é com essa eleição ainda. Não é com nenhuma eleição, pelo menos é o que está se mostrando para nós. Eu acho que é através da nossa luta, da organização da nossa classe. Acho que dentro disso, a CSP com Lutas teve uma iniciativa importante, que a gente acha que o conjunto dos sindicatos de trabalhadores do país teriam que se somar, que era de tentar fazer um chamado a todas as centrais sindicais e sindicatos a unificarem suas lutas e a construir um grande dia de greve geral. Eu acho que é construir uma greve geral para colocar para fora Temer, Parente, garantir uma Petrobras 100% estatal, fazer com que isso amplifique a luta contra a reforma da Previdência e contra a privatização da Eletrobras, dos Correios e todos os ataques que a gente está sofrendo, é de fato o que melhor se apresenta como solução para a classe trabalhadora nesse país. É o que a gente tem que buscar a partir dessa luta dos caminhoneiros e agora com a entrada em cena com essa greve bastante importante que os petroleiros estão conseguindo construir nacionalmente no país. Muito bem. Então, os profissionais de refinarias, como você, a Mariana que está aqui conosco, decidiram cruzar os braços nesta quinta e sexta-feira. São 72 horas, né? 3 dias. A gente tem 2 federações dentro dos petroleiros. Uma das federações está chamando uma greve de 72 horas, mas vamos dizer que a gente não tem esse prazo definido, não. A princípio, e o que a gente acredita é que o mais correto é uma greve por tempo indeterminado, é o que a gente está defendendo. A gente precisa de uma greve que, de fato, coloque fim à administração privatizante que a Petrobras está assistindo. A gente precisa de uma greve nacional de petroleiros forte,
que unifique o conjunto dos trabalhadores das refinarias. A gente está recebendo notícias aqui também que os trabalhadores das plataformas também estão aderindo a essa greve, e eu acho que a gente tem condição, se a gente construir uma greve forte, que não vai parar apenas nessas 72 horas, e conseguir, inclusive, chamar as outras categorias e unificar nossa luta com as outras categorias, a gente tem condição, aí sim, de derrotar essa política de privatização da empresa e avançar para que a gente possa reduzir o preço dos combustíveis e também fazer frente a todos os ataques que a gente está recebendo. Bom, então, unificar todas as categorias, dar continuidade a essa greve. Agora, e o direito de greve, os serviços essenciais, os petroleiros, é 30% que fica trabalhando, 40%? Como é que é? Ou para tudo? É parte de uma negociação, né? Tanto o funcionamento das refinarias, a gente tem uma lei específica que rege como teria que ser, e a gente espera que a empresa procure as organizações sindicais, os sindicatos, para discutir como poderia ser os detalhes dessa greve. Mas o que a gente pode dizer é que é uma greve que está ficando cada vez mais forte, por todas as notícias que a gente está tendo, que está envolvendo cada vez mais trabalhadores de refinarias, dos terminais, e agora também das plataformas que são produtores de petróleo nesse país, e a gente acha que o fortalecimento dessa greve só vai trazer benefícios para o conjunto da população. Acho que as nossas reivindicações vão no sentido daquilo que a população também almeja, que é ter um preço de combustível justo. O gás, né, que é essencial, o gás de cozinha, né? Que é essencial para todas as famílias, também num preço mais justo. E tem também o oxigênio para hospitais, quer dizer, tem tudo isso. Tem que entrar nessa conta. Reinaldo, queremos te agradecer pela luz que você jogou nesse debate. Eu acho que a partir daí muita gente vai ter subsídio para poder conversar, para debater, e o importante é isso que a Mariana fez, vindo até a Rádio CT, passando para frente a conscientização do povo brasileiro, primeiramente com todas as classes prejudicadas pela atual situação econômica do governo em cima delas. Não, com toda certeza. Eu gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade que eu acho que os petroleiros têm para poder debater com o conjunto da sociedade, com o conjunto dos trabalhadores do país, dos reais e verdadeiros motivos dessa greve, que é a luta por uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores, que é o que vai garantir um preço justo do combustível, que é o que, inclusive, pode garantir, se a gente conseguir, que é o que a gente quer, unificar a nossa luta com o conjunto das outras categorias, poder, inclusive, colocar para fora esse governo que está aí, esse governo que não está nos atendendo, poder colocar para fora todos os corruptos que a gente está vendo aí no país, e, nesse sentido, avançar para a manutenção dos nossos direitos, para a gente avançar para novas conquistas. Então, fora todos eles. Fora todos eles. Fora todos os corruptos, fora Temer, fora Pedro Parente, acho que fora todo mundo que está atacando os trabalhadores brasileiros, eu acho que é essencial como reivindicação e é justo para o conjunto dos trabalhadores. Tá certo. Reinaldo Santana, muito obrigado pela sua participação. E agora é avante companheiro, né, Shirley? Tem que ser, né, Paulinho? Tem que ter apoio da população, né? Muito bem. Reinaldo Santana, ele é funcionário da Revap, cipeiro, ligado ao Conlutas, e foi o nosso convidado para essa entrevista aqui no Clique Jornal. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a nossa colega jornalista Shirley Marciano. Tem mais gente aqui na Rádio CT. Diretor de comunicação é o matemático Acioli de Olivo, o assessor de radiodifusão é também do engenheiro Vitor Portesani e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade. Vira essa câmera para cá, que agora é final de semana. Tchau, até lá. Até segunda.
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.